Ele foi um empresário muito conceituado, de muito sucesso e que terminou sua carreira vendendo a sua empresa por uma fortuna. Uma montanha de dinheiro suficiente para que ele nunca mais precisasse trabalhar na sua vida e nem mesmo as suas próximas gerações, vivendo de renda, com aquele valor resultado da venda da empresa, que ele muito cuidou. E quando eu tive a oportunidade de conversar com esse homem, que eu não vou nomear aqui nesse vídeo de caso real, ele me deu uma verdadeira aula e que eu vou compartilhar com você porque tá cheio de livros dizendo como ter sucesso como empresário, fazendo certas coisas, fazendo ação positiva, fazer. Então, se eu fizer isso, eu pratiquei uma ação de sucesso. Só que é engraçado que tem empresários fazendo essa mesma ação e quebrando. Então, a explicação não está completa. Tem algo além do que só fazer isso que pode gerar quebra da empresa. E eu aprendi nessa conversa que mais importante do que fazer é tomar cuidado com o que não fazer. Por isso eu listei nesse vídeo de caso real de hoje 5 comportamentos que levam à quebra da empresa. O que eu quero dizer para você é: fazer certas atividades é importante sim para que você tenha sucesso, mas não é garantido o sucesso. Agora, fazer alguma dessas 5 que são proibidas, com certeza vai levar a sua empresa para o caminho mais comum no Brasil, que é o fechamento, antes dos 5 anos. Segundo o estudo do IBGE, 60% das empresas fecha antes de completar 5 anos de vida. Problemas financeiros, problemas de caixa, problemas jurídicos, falta de conhecimento, o excesso de burocracia no Brasil. Então, tudo isso em conjunto faz com que muitos sonhos de empreendedores e empresários morra na casca, morra jovem, morra cedo, com menos de 5 anos de vida. Quais são esses 5 pontos de cuidado que você precisa ter, que eu aprendi nessa conversa e que eu vou te contar aqui nesse vídeo? Número 1, emoção versus razão. Administrar uma empresa, gerir um negócio, é uma ação que exige um comportamento 100% racional, lógico, matemático, frio e calculista. Aquele empresário que ele é muito coração e que ele não faz o que precisa ser feito pela empresa porque dói demais no coração dele, ele está fadado ao fracasso. Quando você contrata alguém, essa pessoa é ineficiente, ela traz baixa produtividade, ela prejudica a empresa, mas você tem medo de demitir, não demite ela porque está com muito medo e aquilo vai ser muito difícil para você, a sua empresa vai muito mal. Pode ter certeza disso. Número 2, olha custo sem pensar no ROI. O que eu quero dizer com isso? Quase tudo que a empresa faz gera um custo. Então, contratar alguém gera custo. Até mesmo vender, no procedimento de venda que envolva pessoas, ou movimentação de mercadorias, ou organização de um posicionamento digital, gera custo. Então, em quase tudo que a empresa faz, existe um custo atrelado. Até mesmo se ela conseguir, sem custo nenhum, fazer uma venda, faturar, ela vai emitir uma nota fiscal e vai pagar um imposto, que também é um custo. Então, de novo, em quase tudo tem um custo. O que é o ROI? É uma abreviação da expressão em inglês que significa Return on Investment, o retorno do investimento. Então, por exemplo, se me custou R$100 e me trouxe de volta 200, eu tenho um ROI de 2. 2 vezes o meu custo é o meu retorno. Esse é o meu ROI. Tem ações na empresa que trazem um ROI de 5, de 10, de 15, de 20. Tem ações que trazem um ROI negativo. Quando eu gastei 100 e me trouxe de volta 50, eu tive prejuízo, ROI negativo. Então, o empresário amador, aquele que quebra antes dos 5 anos, ele olha custo sem olhar ROI. Ele olha só para o número. Nossa, o advogado vai me custar R$2.000, mas é muito caro. R$2.000 é muito caro, então eu não vou contratar. Só que o grande ponto que o empresário inteligente olha é: vai me custar R$2.000, quanto que eu vou receber? Qual é o meu ROI? Quanto que vale para mim esse advogado? E às vezes é subjetivo o sentimento de segurança, mas às vezes é objetivo, porque você é um empresário racional. Então você metrifica, uma ação trabalhista pode me custar R$100.000. Será que com esse advogado eu evito 10 ações trabalhistas ao longo dos 5 anos? Sim, então eu evito R$500.000 de custo. Ele vai me custar X por mês, então o custo dele está muito abaixo do que o valor que ele me proporciona em custo controlado, em controle de passivo. Isso é o ROI. Esse é um custo inteligente. Terceiro grande erro, o empresário que não segue processos e procedimentos. Antes de eu explicar, você já sabe que deve clicar no botão de gostei
se inscrever no nosso canal, deixar o seu feedback no comentário, assim como eu repito em todos os vídeos, isso é um procedimento. Fazer um passo a passo, início, meio e fim, ter registrado isso. Isso é um procedimento. Agora tem muito empresário amador que diz assim: eu faço as coisas no feeling, eu faço do jeito que eu sinto, depende do dia. Aquele caso eu tenho que ver, porque cada caso é um caso. Eu analiso um caso de um jeito, outro caso eu analiso de outro jeito. O dia que esse empresário não estiver lá para analisar, então, do jeito dele, a empresa pode fechar, ela pode quebrar. O procedimento serve para que as pessoas consigam trabalhar e não depender umas das outras, porque pessoas são frágeis, pessoas ficam doentes, pessoas precisam de férias, enquanto que o CNPJ ele é forte. O CNPJ ele pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não cansa, ele não tem sentimento, ele não tem emoção, ele é uma máquina em funcionamento. E as pessoas se organizam para fazer essa máquina funcionar através de processos e procedimento. Quando uma empresa tem uma dependência imensa de alguém que vai decidir de acordo com o humor do dia ou como ele acha que é, porque ele não tem um procedimento, essa empresa extremamente frágil, ela está sujeita a quebrar. Quarto ponto, empresário que não pensa no longo prazo, foca no curto prazo, está na listinha daqueles que vão se dar mal antes de 5 anos. Quem só pensa no curto prazo, em vender hoje para faturar amanhã, para pagar a despesa do dia seguinte, e não pensa no longo prazo, não constrói nada grande no longo prazo. Fica sujeito a trocar as opções de curto prazo que tem. Por que, Eduardo, que pensar no longo prazo é importante? Porque se a empresa estiver fazendo muito bem feito aquilo que ela se propôs a fazer, ela vai continuar ativa. Continuando ativa, o tempo vai passar e um dia esse longo prazo chega. Então, quando você toma decisões orientadas para o longo prazo, você prepara a sua empresa para chegar bem no longo prazo. Enquanto que você toma decisões apenas de curto prazo, ela chega toda bagunçada, toda desestruturada, toda desorganizada para o longo prazo. Ela não é competitiva, ela não vai ter vida longa. Ela vai sofrer duramente as consequências do longo prazo. Por exemplo, faça um contrato com seus funcionários hoje, pensando no longo prazo. E aí o empresário diz: não, mas eu me dou muito bem com os funcionários. Para que eu vou fazer um contrato? Para mim, eu tenho orgulho de dizer que aqui o negócio é de boca. Aí esse empresário um dia não está na empresa, ou ele esquece o que ele falou, ou há um desentendimento, uma falha de comunicação, e esse funcionário lá na frente, 5 anos depois, o prazo já é mais longo, eu acho que eu tenho direitos a cobrar. E aí ele resolve acionar a justiça, e aquela empresa não guardou sequer um contrato. O juiz vai olhar aquilo, vai ficar com dó da empresa, mas vai condenar a empresa a pagar uma fortuna a esse funcionário, porque a empresa foi completamente descuidada e não teve visão de longo prazo. E o quinto e último ponto, porém não menos importante, é: tenha uma assessoria jurídica. Eu não conheço nenhuma empresa que sobreviveu mais do que esses 5 anos de vida, crescendo e prosperando, que não tem uma assessoria jurídica junto. Por quê, gente? Não é apenas porque eu sou advogado e falar isso me beneficia e traz mais clientes para o meu escritório. Também é por isso, não vamos ser ingênuos, é claro que também é por isso. Mas o meu interesse principal é de trazer o conteúdo. Se o conteúdo for útil, você continua assistindo. E o grande ponto aqui é por que praticamente todas as empresas, das que estão vivas, depois dos 5 anos, têm uma assessoria jurídica, tem uma banca de advogados por trás. Porque no Brasil nós temos muitas leis, muita interpretação da justiça e do governo sobre o que diz essas leis, muitos significados subjetivos e que traduzem um cenário de insegurança e incerteza. Então o empresário, no meio de tudo que ele já tem que fazer, marketing, vendas, operação, financeiro, comercial, estruturação de pessoas, RH, tudo, inovação. Além disso, ele tem que ser um ultra especialista em leis, interpretar as leis, o significado delas, o funcionamento, o choque entre as leis e as regras do direito que afetam tudo que a empresa faz. O que a empresa vende é afetado pelo jurídico, o que a empresa compra pode ser afetado pelo jurídico, quem a empresa contrata ou demite, quem são os parceiros, como ela se relaciona, qual marca que ela usa, como ela se apresenta para o mercado, tudo pode gerar implicações jurídicas, tudo. Então, ter uma assessoria jurídica é como ter um especialista em burocracias do Brasil, para evitar que a empresa pise
numa armadilha e tem uma consequência muito ruim com isso. Tudo isso eu aprendi em uma conversa com um grande empresário que venceu essa barreira dos 5 anos. Eu quero saber se você também será um empresário que vai vencer ou já venceu essa barreira dos 5 anos, que é dificílimo aqui no Brasil. Se você não se esqueça de clicar no botão de gostei, porque a gente precisa ver esse movimento crescendo, a gente precisa ver mais empresários, menos empreendedores, aqueles que querem fazer de qualquer jeito, e mais empresários, que são aqueles profissionais que seguem método, processo, procedimento e visam levar sua empresa para muito além de 5 anos, como eu consegui trazer a minha, por exemplo. Esse escritório que já tem mais de 10 anos de existência e também é uma empresa. Tem o CNPJ, tem folha de pagamento, tem funcionários, paga impostos, presta serviço, paga aluguel, quase tudo que uma empresa tem. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Dúvida? Deixa no comentário. A gente se vê nesse canal nos próximos vídeos. Tchau!